Capítulo 4. Íris. Continuação. As paredes de tinta turquesa, com detalhes em dourado, são substituídas por outras de mármore reluzente, marcando o fim da área nobre e o começo do Palácio Real. Arcadas ainda marcam o caminho, mas fechadas por portões e vigiadas por soldados de Lakeland em seu uniforme azul estoico. Há outros guardas patrulhando o muro, que observam a rainha conforme passam. O ritmo da caminhada de minha mãe acelera um pouco. Ela quer entrar logo, ficar longe dos olhares curiosos. Quer ficar sozinha conosco. Tiora também acelera, não para se manter perto de nossa mãe, mas para abrir distância de Maven. Ele a incomoda, como faz com a maior parte das pessoas. Há algo na intensidade de seus olhos elétricos. Parece errada em alguém tão jovem, artificial até, plantada. Com uma mãe como a dele, talvez seja mesmo. Se ela estivesse viva, não permitiriam sua entrada em Tetraon, muito menos sua aproximação da família real. Em Lakeland, ninguém confia em seu tipo de prateado. Murmuradores que controlam a mente das pessoas. Eles nem existem mais aqui. A linhagem dos Servon foi extinta há muito tempo, e por uma boa razão. Quanto a Norta, tenho um pressentimento de que a casa Merandos logo pode encontrar o mesmo destino. Ainda não falei com nenhum murmurador desde que fui para Whitefire. Depois que o primo de Maven morreu no nosso casamento, acho que tem mantido o resto da família da mãe à distância. Se é que ainda estão vivos. O Royale, nosso palácio, se estende nos vastos terrenos deste setor. Tem canais e aquedutos próprios, além de fontes e cascatas. Parte da água surge em nosso campo de visão a caminho da baía, enquanto outra parte corre por baixo da terra. No inverno, a maior parte congela, decorando tudo com esculturas de gelo que nenhum humano poderia criar. Sacerdotes dos templos leem o gelo em dias festivos e feriados para comunicar a vontade dos deuses. Normalmente falam em enigmas, escrevendo suas palavras na terra e nos lagos, de modo que apenas os abençoados possam lê-las e poucos possam compreendê-las. É preciso coragem para que um rei ardente de uma nação até pouco hostil entre na fortaleza de Lakeland. E Maven o faz sem pestanejar. Alguém poderia pensar que ele é incapaz de sentir medo, que sua mãe removeu algo tão fraco dele. Mas não é verdade. Vejo medo em tudo o que ele faz. Medo do irmão, principalmente. Medo porque a garota Barrow foi embora e está fora de seu alcance. E, como todo mundo, morto de medo de perder seu poder. É por isso que está aqui, que casou comigo. Vai fazer qualquer coisa para manter a coroa. É muita dedicação. É tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza. Nós nos aproximamos dos portões grandiosos que se abrem para a baía, ladeados por guardas e cascatas. Os homens se curvam quando minha mãe passa e até a água se agita, incitada por sua imensa habilidade. Do outro lado dos portões fica meu pátio preferido. Um refúgio amplo e bem cuidado de flores azuis de todos os tipos, rosas, lírios, hidrângeas, tulipas e hibiscos. Pétalas em tons que vão do mais claro ao índigo profundo, ou pelo menos elas deveriam ser azuis. Mas, como as bandeiras, como minha família, as flores estão de luto. Suas pétalas estão pretas. Majestade, posso requisitar a presença da minha filha em nosso santuário, como manda nossa tradição? É a primeira vez esta manhã que ouço minha mãe falar. Ela usa o tom da corte, assim como a língua de Norta, para que Maven não tenha como interpretar mal seu pedido. Seu sotaque é melhor que o meu, quase imperceptível,
Senra Signet é uma mulher inteligente, com um bom ouvido para línguas e um talento para a diplomacia. Ela para e vira para Maven, em um simples gesto de cortesia. Não se pode dar as costas a um rei quando se quer algo dele. Mesmo que o que queira seja eu, sua filha, uma pessoa viva com vontade própria. Penso enquanto sinto um gosto azedo na minha boca. Mas não é bem assim. Ele está acima de você. Você é dele agora, não dela. Tem que fazer o que ele desejar. Ou fingir, pelo menos. Não tenho a menor intenção de ser uma rainha mantida na rédea curta. Por sorte, Maven é menos desdenhoso da religião na frente da minha mãe. Ele abre um sorriso apertado e faz uma leve mesura. Perto da minha mãe, com seu cabelo grisalho e suas rugas, parece mais jovem, novo, inexperiente, mas não é nada disso. Precisamos honrar a tradição, Maven diz. Mesmo em tempos caóticos como esses, nem Norta nem Lakeland podem esquecer quem são. Pode ser nossa salvação, Majestade. Ele fala bem, com palavras macias como algodão. Minha mãe abre um sorriso, mas seus olhos não a acompanham. De fato. Venha, Iris. Ela acrescenta para mim. Se eu não tivesse nenhum controle, pegaria sua mão e correria. Mas tenho controle de sobra e mantenho um ritmo estável, quase lento demais, enquanto sigo minha mãe e minha irmã através das flores pretas, dos corredores de padrão azul, para o terreno sagrado que é o templo pessoal da rainha em Royale. O templo contíguo aos aposentos reais do monarca é isolado e simples, localizado entre salas e quartos. A tradição está nos ornamentos de sempre. Uma fonte que bate na cintura borbulha no centro de uma pequena câmara. Rostos desgastados, sem expressões, ao mesmo tempo desconhecidos e familiares, olham das paredes e do teto. Nossos deuses não têm nome ou hierarquia. Suas bênçãos são aleatórias, suas palavras esparsas, suas punições impossíveis de prever. Mas eles existem em todas as coisas, podem ser sentidos o tempo todo. Procuro o meu favorito, um rosto vagamente feminino, com olhos vazios e cinza, que pode ser distinguido apenas por um leve sorriso nos lábios, que poderia ser uma falha na pedra. Ela parece saber de algum segredo, mesmo agora me reconforta. A sombra do funeral do meu pai. Vai ficar tudo bem, parece me dizer. O lugar não é tão grande quanto o outro templo do palácio, aquele que usamos para os serviços da corte, ou tão ostensivo quanto os enormes templos no centro de Detraun. Não há altares dourados ou livros da lei celestial cravejados com pedras. Nossos deuses requerem pouco mais que fé para se fazer notar. Apoio a mão em uma janela que me é familiar e fico esperando. O sol nascente parece fraco ao atravessar o vidro grosso de diamante, com vidraças dispostas em formato de ondas. Só quando as portas se fecham atrás de nós, deixando-nos com ninguém além dos deuses e de nós mesmas, solto um suspiro baixo de alívio. Antes que meus olhos se ajustem à luz fraca, minha mãe pega meu rosto em suas mãos quentes e não consigo evitar me contrair. Você não precisa voltar, ela sussurra. Nunca a ouvi implorar, é um som estranho. Minha voz falha. Que? Por favor, minha querida. Ela volta a falar nossa língua. Seus olhos se afiam, parecendo mais escuros nas sombras do templo estreito. Eu poderia afundar em seus poços profundos e nunca mais sair. A aliança pode sobreviver sem que você precise garanti-la. Ela não solta meu rosto, e seus dedões acariciam minhas bochechas. Por um longo momento só fico ali,
Vejo a esperança florescer em seus olhos e fecho os meus bem apertados. Devagar ponho as mãos sobre as dela e as afasto. Você sabe que isso não é verdade, digo, me forçando a encará-la. Minha mãe encerra a mandíbula, endurecendo. Uma rainha não está acostumada com a recusa de ninguém. Não venha me dizer o que sei e o que não sei. Mas também sou uma rainha. Os deuses lhe disseram o contrário? Pergunto. Essas são as palavras deles? É uma blasfêmia. Podemos ouvir os deuses em nosso coração, mas só os sacerdotes podem espalhar suas palavras. Até mesmo a rainha de Lakeland está sujeita a essa limitação. Ela desvia o olhar, envergonhada, antes de virar para Tiora. Minha irmã não diz nada, parecendo ainda mais séria do que o costume, como se fosse possível. Você fala em nome da coroa? Insisto, abrindo certa distância entre nós. Minha mãe tem que entender. Isso vai ajudar nosso país? De novo, silêncio. Ela não responde. Em vez disso, ela se recompõe, assumindo a postura real diante dos meus olhos. Parece endurecer e ficar ainda mais alta. Quase espero que se transforme em pedra. Ela não vai mentir para você. Ou fala apenas por si mesma, uma mulher de luto, porque acabou de perder meu pai e não quer me perder também. Não posso negar que quero você aqui, ela diz, firme, e reconheço a voz da soberana, aquela que usa em suas decisões na corte. Segura, a salvo de monstros como ele. Posso lidar com Maven, já venho lidando há meses, sabe disso. Como ela, viro para Tiora em busca de apoio. Seu rosto não se altera, mantendo a neutralidade. Ela só observa, analisando tudo em silêncio, como uma futura rainha deve fazer. Ah, sim, eu li suas cartas. Minha mãe desconsidera o que eu disse com um gesto. Seus dedos sempre foram tão finos, tão enrugados, tão velhos. A visão me impressiona. Tão grisalha, penso ao vê-la andar. Seu cabelo brilha à luz fraca, muito mais grisalha do que eu lembrava. Recebo tanto sua correspondência oficial quanto os relatórios secretos que me envia, Iris. Minha mãe diz. Nenhum deles me enche de confiança. E agora que o vi, ela solta um suspiro irregular, pensando. Então atravesso o templo até a janela oposta, passando os dedos pelas curvas da vidraça de diamante. Aquele garoto é perigoso, vazio, não tem alma. Matou o próprio pai. Tentou fazer o mesmo com o irmão exilado. O que quer que sua mãe demoníaca tenha feito, o amaldiçoou a uma vida de tormento. Não vou fazer o mesmo com você. Não vou deixar que desperdice sua vida ao lado dele. É uma questão de tempo até que sua própria corte o devore, ou o contrário. Compartilho desse mesmo medo, mas não adianta lamentar decisões que já foram tomadas. As portas já foram abertas, os caminhos já foram traçados. Se você tivesse me dito isso antes, escarneço, eu poderia tê-lo deixado morrer quando aqueles vermelhos invadiram nosso casamento. E papai ainda estaria vivo. Sim, minha mãe murmura. Ela estuda o vidro da janela como se fosse uma pintura, para não ter que encarar as filhas. Se Maven tivesse morrido, abaixo a voz, tentando soar tão firme quanto ela, como minha mãe e Tiora, nascida para ser rainha. Devagar vou para o lado da minha mãe e toco seus ombros estreitos. Ela sempre foi mais magra que eu. Então estaríamos travando uma guerra em duas frentes, contra o novo rei em Norta e a rebelião vermelha, que parece borbulhar pelo mundo todo.
No meu próprio país, penso, a rebelião vermelha começou dentro das nossas fronteiras, debaixo dos nossos narizes. Deixamos que a podridão se espalhasse. Minha mãe bate os cílios, e o preto se destaca com as bochechas morenas. Sua mão cobre a minha. Mas eu ainda teria vocês duas. Ainda estaríamos juntas. Por quanto tempo? Minha irmã pergunta. Tiora é a mais alta de nós e nos encara por cima de seu nariz arqueado. Ela cruza os braços, fazendo a seda azul e preta farfalhar. No templo recluso e diminuto, parece uma estátua, assomando sobre nós como os próprios deuses. Quem pode dizer que esse caminho não terminaria em mais mortes? Ela aponta, com o corpo de todas nós no fundo da baía. Acha que a Guarda Escarlate nos deixaria viver se tomassem este reino? Porque eu acho que não. Nem eu, murmuro, apoiando a testa no ombro de nossa rainha. Mãe? O corpo dela fica tenso com um toque, e os músculos se contraem. Pode dar certo, ela diz, seca. Esse nó pode ser desfeito. Você ainda pode ficar conosco, mas precisa ser uma escolha sua, mon amore, meu amor. Se eu pudesse pedir uma única coisa à minha mãe, seria que escolhesse por mim, que fizesse como fez por mim milhares de outras vezes. Use isto como aquilo, diga o que eu mandar. Eu invejava sua sabedoria, o modo como meus pais assumiam a responsabilidade por mim. Agora desejo poder abrir mão da escolha, colocar meu destino nas mãos de pessoas em quem confio. Se eu ainda fosse uma criança e isto não passasse de um pesadelo. Olho por cima do ombro, procurando minha irmã. Ela franze o senho para mim, desanimada, sem oferecer nenhuma saída. Eu ficaria se pudesse. Tento soar como uma rainha, mas as palavras vacilam. Sabe disso, e lá no fundo sabe que o que está pedindo é impossível, uma traição à coroa. Como é que você costumava dizer? Tiora responde quando minha mãe hesita. O dever primeiro, a honra sempre. A lembrança me aquece por dentro. O que tenho à frente não é fácil, mas é o que preciso fazer. Pelo menos me dá um propósito. Meu dever é proteger Lakeland da mesma forma que vocês. Digo a elas. Meu casamento com Maven pode não vencer a guerra, mas nos dá uma chance. Coloco um muro entre nós e os lobos que nos cercam. Quanto à minha honra, não terei nenhuma até que papai seja vingado. De acordo, Tiora diz. De acordo. Minha mãe sussurra, mas sua voz não passa de uma sombra. Olho por cima do seu ombro para o rosto da deusa que sorri. Tiro minhas forças de sua confiança, de sua expressão. Ela me dá segurança. Maven e seu reino são um escudo, mas também uma espada. Temos que usá-lo, ainda que seja um perigo para todas nós. Principalmente para você, minha mãe escarnece. Sim, principalmente para mim. Eu nunca deveria ter concordado. Ela sibila. Foi ideia do seu pai. Eu sei, e foi uma boa ideia, não o culpo. Não o culpo. Quantas noites passei acordada sozinha no palácio de Whitefire, dizendo a mim mesma que não me arrependia, sem nenhuma raiva por ter sido vendida como um animal ou um pedaço de terra. Foi uma mentira e continua sendo, mas minha raiva disso morreu com meu pai. Quando tudo isso acabar, minha mãe diz, Tiora corta, se vencermos. Quando vencermos, minha mãe a corrige, virando para nós.
Seus olhos brilham, refletindo um raio de luz. No centro do templo, a fonte borbulhante desacelera seus movimentos, a queda constante de água parecendo abrandar. Quando o corpo de seu pai tiver sido lavado com o sangue de seus assassinos, quando a Guarda Escarlate for exterminada como a infestação de ratos que são, a água para, suspensa por seu fervor. Vai haver pouca razão para você ficar em Norta, e menos ainda para deixar um rei inadequado e instável no trono de Erquion, principalmente um que é tão leviano com o sangue de seu próprio povo e com o nosso. De acordo, minha irmã e eu sussurramos em um único som. Com um movimento constante, minha mãe vira a cabeça para a fonte congelada, moldando o líquido a seu bel prazer. Ele se curva no ar como um enfeite de vidro. A luz bate na água, se refletindo em prismas de todas as cores. Minha mãe nem pisca, sem se mover diante da luz do sol. Lakeland vai purificar essas nações ímpias. Vamos conquistar Norta e Rift também. Eles já estão brigando entre si, sacrificando sua própria gente por rivalidades mesquinhas. Não vai demorar muito até se exaurirem. Não haverá fuga da fúria da linhagem do Signet. Sempre tive orgulho da minha mãe, desde pequena. Ela é uma grande mulher, a personificação do dever e da honra, focada e inflexível. É uma mãe para todo o seu reino, assim como para suas filhas. Agora me dou conta de que é muito mais que isso. A determinação dela por baixo da fachada impassível é tão forte quanto qualquer tempestade. E que tempestade será? Que eles enfrentem a enchente, digo, repetindo uma antiga sentença, aquela que usamos para punir os traidores e inimigos de todo tipo. E os vermelhos, aqueles com habilidades no país das montanhas, eles têm espiões em nosso reino. Tiora franze o senho, enrugando sua pele. Quero aliviar suas preocupações constantes, mas ela está certa. Pessoas como Mar Barrow também precisam ser levadas em conta. Também fazem parte dessa guerra, também são inimigas. Vamos usar Maven contra eles, digo. Ele é obcecado pelos sanguinovos, principalmente pela garota elétrica. Vai persegui-los até o fim do mundo se for preciso, e gastar todas as suas forças no processo. Minha mãe assente em uma feliz aprovação. E Piedmont, fiz como mandou. Lentamente eu me endireito, orgulhosa de mim mesma. A semente está plantada. Maven precisa de Bracken, tanto quanto nós. Ele vai tentar resgatar as crianças. Se conseguimos trazer Bracken para o nosso lado e usar seus exércitos em vez dos nossos, minha irmã termina por mim. Lakeland será preservada. Nossas forças estarão reunidas e à espera. Podemos até fazer com que Bracken se vire contra Maven. Sim, digo. Se tivermos sorte, vão todos se matar muito antes que tenhamos que revelar nossas reais intenções. Tiora estala a língua. Não vou contar com a sorte quando é a sua vida quem está em jogo, Petassori, irmãzinha. Ela diz essa palavra com amor, sem querer me desrespeitar, mas ainda me deixa desconfortável. Não porque Tiora é a herdeira, a mais velha, a filha criada para governar, mas porque demonstra o quanto se importa e o que está disposta a sacrificar por mim. Algo que não quero dela ou da minha mãe. Minha família já sacrificou o bastante. Tem que ser você a resgatar os filhos de Bracken. Minha mãe diz, taciturna e fria, o que fica claro tanto por sua voz quanto por seus olhos. Uma filha de Signet. Maven vai mandar seus prateados, mas não irá pessoalmente. Não tem a habilidade ou o estômago para algo do tipo. Mas se você for com os soldados dele,
Se retornar com os filhos do príncipe Braque nos braços, faço força para engolir em seco. Não sou um cachorro brincando de ir buscar. Disse isso a Maven há poucos minutos, e quase repito para minha mãe, a rainha. É perigoso demais, Tiora diz depressa, quase se colocando entre nós. Minha mãe se mantém firme, inflexível como sempre. É você que não pode atravessar nossas fronteiras, Ti. E se queremos atrair Bracken para o nosso lado, temos que ajudá-lo pessoalmente. É assim que funcionam as coisas em Piedmont. Ela cerra os dentes. Ou prefere que Maven o faça e conquiste um fiel aliado? O garoto já é perigoso bastante sozinho. Não dê a ele outra espada para empunhar. Mesmo ferindo meu orgulho e minha resolução, vejo a verdade em suas palavras. Se Maven liderar o resgate, ou mesmo ordená-lo, certamente cairá nas graças de Bracken. Isso não pode acontecer. Claro que não, digo devagar. Tem que ser eu, de alguma maneira. Tiora cede também. Ela parece encolher. Vou ordenar que os diplomatas façam contato, tão discretamente quanto possível. O que mais posso fazer? Assinto, sentindo os dedos entorpecidos. Resgatar os filhos de Bracken. Nem sei por onde começar. Os segundos escorrem, cada vez mais difíceis de ignorar. Se ficarmos aqui por muito mais tempo, eles vão desconfiar, penso, mordendo o lábio. Principalmente Maven, se é que já não desconfia. Eu me viro para me afastar da minha mãe, sentindo as mãos de repente frias, na ausência de seu calor. Quando passo pela fonte, ponho os dedos na água, molhando as pontinhas. Levo o líquido às pálpebras, borrando a maquiagem escura dos meus olhos. Lágrimas falsas rolam pelas minhas bochechas, tão pretas quanto as flores de luto. Reze-te, digo a minha irmã. Confie nos deuses, se não, confia na sorte. Minha fé neles é inabalável. Ela responde de forma mecânica, automática. Vou rezar por todas nós. Eu me demoro na porta com a mão sobre a maçaneta simples. Eu também. Então a abro, estourando a bolha que nos protege, encerrando o que pode ser nosso último momento de segurança durante anos. Baixinho, murmuro para mim mesma. Vai funcionar? De alguma forma, minha mãe me ouve. Ela levanta o rosto, seus olhos inescapáveis enquanto me afasto. Só os deuses sabem,